eu não sei se todos estavam na última aula. Eu vou só fazer um. Pode. Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo aí, gente? Tô ouvindo. Oi? Tô ouvindo. Ah, Tô ouvindo. então, quem não estava na última aula, eu vou fazer só um preâmbulo também para revisão, tá? Do nosso assunto, porque nós estamos caminhando para como funciona o sistema estomatognático no adulto, e aí nós vamos entrar na função do adulto. Na próxima aula nós vamos falar de determinantes da morfologia oclusal, a importância de cada componente do dente em si, nos movimentos, tanto estática como dinâmica. Então vamos falar em determinantes da morfologia oclusal na próxima aula. Mas hoje a gente vai continuar com desenvolvimento e crescimento. E eu espero que vocês entendam o raciocínio, porque eu quero que vocês entendam o porquê que os pacientes desenvolvem uma parafunção. Claro que tem um componente neurológico e psicológico envolvido nisso, mas tem uma memória do crescimento e do desenvolvimento, né, nessa atividade parafuncional aí. A gente só executa aquilo que a gente sabe. Então, existe uma memória passada e que a parafunção, ela funciona como uma fuga, uma fuga de tentativa de equilíbrio por parte da natureza. Então, a gente aperta os dentes, a gente range os dentes como uma tentativa de reequilibrar o sistema que está desequilibrado. Esse é o raciocínio filosófico que eu quero chegar. Essa tá lá. Oi? Estão ouvindo? Marcelo colocou um link aí com as últimas aulas, né? Então, quem não assistiu pode assistir, ouvir aí as últimas aulas, tá? Se vocês quiserem acessar através do Google Classroom, acessem. Mas eu falava também com relação a essa... Eu estou fazendo um preâmbulo para começar a explanação. Então, no crescimento e desenvolvimento, eu tenho etapas que na hora que o paciente atinge a fase adulta e ele tem algum desequilíbrio, a filosofia é essa. Eu vou sempre trazer um raciocínio filosófico com relação ao equilíbrio postural e oclusal. De onde eu tirei essa filosofia? Então, o meu paciente, ele traz uma memória do crescimento e desenvolvimento do sistema estomatognático dele. Na hora que há um desequilíbrio por interferência oclusal, ou por ortodontia, ou por extração, alguma coisa realizada pela mão do homem, algum procedimento inserido ali naquele contexto pela mão do homem, vai quebrar esse equilíbrio e a parafunção entra como uma tentativa da natureza de trazer esse equilíbrio de volta. É assim que ela sabe fazer. É como ela fez no desenvolvimento do sistema estomatognático. Então, esse paciente ele vai desenvolver, claro que sempre com um componente psicológico e neurológico envolvido, mas ele vai, por exemplo, ranger os dentes como da mesma forma que acontece com uma ferida quando está cicatrizando. Quando ela está cicatrizando, eu coço e ela abre de novo. Se eu coçar, ela abre de novo. Então, alguns pacientes podem ranger os dentes e no seu inconsciente é a natureza tentando reequilibrar o sistema que está desequilibrado. Então, pacientes que fazem bruxismo, a gente tem sim como reabilitar esses pacientes, e eu tenho alguns pacientes reabilitados que
claro, com suporte psicológico ou psiquiátrico e mudanças de estilo de vida, mas com o tratamento, com o retorno aos pilares, que são dimensão vertical, guia dos caninos, contatos estáveis bilaterais e simultâneos e relação cêntrica, eu consigo deixar esse paciente reabilitado e, a partir dessa reabilitação, com as ajudas de outros profissionais, esse meu paciente para de apertar e ranger os dentes. Existe uma crença na odontologia de que o paciente que é bruxista vai ser bruxista para a vida inteira. Não é uma inverdade. Pode ser que sim. Mas se eu equilibro esse paciente, vocês mesmos já viram alguns pacientes da clínica escola lá que apertavam os dentes e pararam de apertar. Então, existe aí um raciocínio lógico para chegar nessa filosofia, tá? Mas precisa ter esse conhecimento que eu estou passando agora para vocês entenderem do que eu estou falando. Todo mundo me ouve? Eu posso continuar? Sim. Sim. Ok. Então, eu vou compartilhar minha tela. Aqui a minha imagem está congelada. E O som tá normal. Agora a imagem está congelada. Guilherme, eu acho que tu vai ter que Eu acho sair que e entrar na sala. Ou talvez seja porque o Fábio está compartilhando agora. Mas fazia é tempo, porque eu tá? tô Não, tá vendo agora. tela, Tá normal, tá normal. É porque eu estou compartilhando a tela, Guilherme. Não, mas fazia um tempo já que tava assim. Mas tá beleza agora. Beleza. Então tá todo mundo aí comigo? Tá vendo aí, Guilherme? Tô vendo. Ok. Tá certo. Então o esmalte dos dentes temporários, ele tem menor espessura, a maior quantidade, claro, de substância orgânica, né? E aí se coloca como se a natureza tivesse preparado ele para um desgaste mais rápido. Esse desgaste, ele é natural. Então, quando os caninos e os tecidos eles erupcionam, eu vou começar a naturalmente ter um desgaste deles e aí vai evoluir de uma classe 3, né, com desoclusão pelos caninos, para a função em grupo, uma classe 2, e depois para a oclusão balanceada bilateral, uma alavanca de classe 1. Tudo isso para preparar o meu sistema estomatognático em si, cada fase, para estimular a erupção dos dentes permanentes, para estimular o desenvolvimento das articulações temporomandibulares. Em determinado momento, quando a articulação temporomandibular passa a ser o protagonista da desoclusão, aí eu começo a ter um alinhamento tridimensional dos arcos. Vocês vão ver na aula de hoje que os dentes eles não erupcionam naquela posição por acaso. Claro que há um componente genético, mas quando o dente erupciona, o dente da frente, por exemplo, a relação mesiodistal dele tem uma referência. Mas do ponto de vista vestíbulo palatino, ele não tem muita referência. Então, ele erupciona na posição certa, mesiodistalmente, mas erupciona na posição não ideal e ele vai se colocando na posição correta à medida que vai erupcionando e que vai se formando as raízes, vão se formando as raízes, o dente vai chegando para a posição, vamos dizer assim. Então, se tudo correr bem, se a alimentação estiver adequada para aquela idade, se a criança tem um bom desenvolvimento, todos os dentes vão sair na posição correta, alinhados, vão estar em relação cêntrica, vai dar tudo certo.
Por que que hoje a gente tem tanta alteração de posicionamento, e tanto problema e tanta criança precisando de ortodontia? Porque nós mudamos completamente os padrões da natureza. Nós mudamos os padrões da natureza. Então, as crianças, elas se desenvolvem. Se o menino começar a ranger os dentes, por exemplo, durante o sono, a mãe já corre logo no consultório, pede ao dentista para fazer uma placa. Mas aquele menino precisa ranger, não é verme não, ele precisa ranger os dentes para desgastar e estimular o desenvolvimento do sistema estomatognático. Então, o que é que acontece? A perda da altura funcional e do ângulo de desoclusão, ou seja, o desgaste, facetamento que acontece, vão estabelecendo padrões mais horizontais, até chegar à oclusão balanceada bilateral, que é totalmente horizontal. Quando chega à oclusão balanceada bilateral, o protagonista da desoclusão futura passa a ser as articulações temporomandibulares. Elas passam a guiar. E aí, com a dentição mista, os premolares vão erupcionando e vai voltando a ter desoclusão, só que aí função em grupo até os caninos erupcionarem e a gente ter novamente a oclusão mutuamente protegida. Se tiverem dúvidas, gente, me parem, perguntem. Eu preciso saber até se vocês estão aí, então vão perguntando, tá? Vão participando. Observem esses gráficos, essa evolução no desgaste e como vai alterando o ciclo mastigatório. Então, na primeira opção, eu tenho a desoclusão pelo canino. Nessa opção, eu vou ter função em grupo. E aqui, oclusão balanceada bilateral. É uma alteração no ciclo mastigatório. Tudo funcional, nada parafuncional, tá? Nada parafuncional. Olha como os dentinhos todos desgastados. Hoje a gente vai entender melhor o porquê disso tudo, a razão pela qual tudo isso acontece. Então, olha só, vai mudando, né? Vai evoluindo de uma alavanca classe 3, quando eu tenho guia dos caninos, para uma alavanca classe 2, quando os meus dentes permanentes na dentição mista começam a um desgaste até haver desoclusão por um lado só, isso na dentição decídua ainda, desculpem, até que eu vou até a oclusão balanceada bilateral, onde eu tenho toque dos dois lados. Depois, com a erupção dos dentes permanentes, eu evoluo de novo para uma alavanca classe 2 e depois, na dentição definitiva, eu volto a ter desoclusão pelos caninos. Nesse momento da oclusão balanceada bilateral, as ATMs passam a ser o protagonista para criar as curvas de Spee e de Wilson. Aí vocês lembrem, lá na prótese total, quando a gente vai fazer o desgaste funcional de Patterson, onde a gente coloca os rodetes de cera e a gente manda o paciente fazer os movimentos para um lado e para o outro, para frente e para trás, dos ciclos mastigatórios. Quem é que guia esse desenho desse plano oclusal, dessa curva de Spee de Wilson, em paciente desdentado total, superior e inferior? Quem é que guia? Alguém pode responder? As articulações, elas desenham o formato do meu arco nas próteses totais. E quando eu tenho duas totais duplas, que tipo de relação maxilomandibular eu vou construir nessas duas próteses totais? Oclusão balanceada bilateral. Então, a gente pode crer que todas as vezes que a gente tem a oclusão balanceada bilateral
na dentição decídua para estimular que as articulações guiem os arcos, as curvas e a futura desoclusão. E na prótese total, quando o paciente perde os dentes, nesses dois momentos, as articulações passam a ser os protagonistas da desoclusão. Na oclusão balanceada bilateral, eu não terei, no caso de uma prótese total, eu não terei desoclusão para que as próteses não caiam da boca. Então, na oclusão balanceada bilateral, eu terei ciclos horizontais, porque eu não terei nenhum componente vertical, nenhuma desoclusão. Mas, é muito importante a gente entender isso aqui. Quando aumenta o roçamento, né, o facetamento, vai aumentar a quantidade de desgaste, e essas forças laterais, elas estimulam a erupção das raízes, tá? Estimulam esse desgaste, vai acelerar a reabsorção das raízes dos dentes, estimular a erupção dos dentes permanentes. Então, olha o que acontece, ó, com o dente, um segundo molar descido, ele reabsorve tanto os ápices, como ele desgasta a oclusal, mas é o último, ele vai lá para os 11, 12 anos de idade, tá? Ele mantém a dimensão vertical até a erupção da dentição permanente. Já na dentição de leite, essa desoclusão pelo canino demora muito pouco tempo, já começa a haver função em grupo, e com desgaste da flor de lis e das pontas das cúspides, começa a haver depois oclusão balanceada bilateral. Então, eu terei ciclos mastigatórios única e exclusivamente horizontais, onde isso vai estimular a minha articulação temporomandibular a se desenvolver e a promover o alinhamento tridimensional dos dentes nos arcos. Então, o dente de leite que se desgasta menos é o segundo molar e é o último que cai. Mas por que isso? Olha só. O tempo de calcificação dos molares, dos primeiros molares dos caninos, é de 6 a 8 meses. Já o tempo de calcificação dos segundos molares de 14 a 16 meses. Então, ele tem raízes mais afastadas, como vocês estão vendo aqui, ó, compridas e afastadas. Para quê? Para manter essa dimensão até que a dentição seja trocada, né? Até que venham os dentes permanentes. Então, é desse jeito que vai funcionar, e vai chegar um momento que o segundo molar ele vai participar também da desoclusão em grupo. Então, ele tanto participa mantendo a dimensão vertical até virem os dentes permanentes, como ele, junto com o primeiro molar permanente, ele promove a desoclusão, e vocês vão ver isso muito interessante, como se dá. É uma coisa que eu sempre me perguntei, é como que aquele primeiro molar superior, ele tem a cuspidisto vestibular mais baixa do que todos os outros dentes do arco. E aí vocês vão entender isso hoje, que vai ser muito importante para que vocês entendam os determinantes da morfologia oclusal na próxima aula. Então, olha aí, preste atenção na cuspidisto vestibular. Preste atenção no que vai acontecer com ela. Então, primeiro vem, na oclusão primitiva, primeiro vem a dimensão vertical e depois vem o alinhamento do plano oclusal, a curva dos arcos e o plano oclusal. Mas primeiro eu tenho
a dimensão vertical e depois eu tenho o alinhamento tridimensional e a curva dos arcos. Então é perfeita a natureza, à medida que as raízes dos tecidos vão reabsorvendo o permanente, ele vai erupcionando, mas eu preciso ter um espaço, suficiente para que esse dente ocupe. Ele só vai ocupar o espaço que foi dado. A gente precisa perceber também que alguns pacientes, principalmente classe 2, que são respiradores bucais, eles têm alguma dificuldade no posicionamento e na erupção desses dentes. A gente percebe muito nos pacientes classe 2, principalmente nos respiradores bucais, que eles têm uma deficiência no desenvolvimento ósseo, principalmente de mandíbula, na maioria dos casos, e eles têm um torque negativo, ou seja, os dentes estão voltados para a lingual, para a palatina, consequentemente, eles têm uma dimensão vertical de oclusão menor. Mas a gente não sabe ainda dizer se isso é puramente um componente genético ou se é uma reprodução de comportamento familiar que esse desenvolvimento ele fica comprometido. A literatura hoje só joga para genética, né? Então, assim, é como se fosse assim, mamãe e papai são classe 2, aspiradores bucais, eu serei também classe 2 de aspirador bucal. Não funciona muito assim. Tem muitos pacientes que são filhos de paciente classe 3 e que são classe 1. Então, tem algumas questões aí durante o desenvolvimento que tem aquele código genético que vai levar o paciente a ter essa relação maxilomandibular óssea, mas que pode ser quebrado. É nessa hora que eu gostaria que os ortodontistas tivessem uma visão diferente, para não achar que aquilo é daquele jeito e tem que ser daquele jeito, que a gente pode guiar, a gente pode ajudar a natureza na hora que a gente retira alguns efeitos que tem a hora certa do dentista atuar para deixar a natureza agir. Tem a hora certa. Então é nisso que a gente vai se debruçar. Por exemplo, o paciente classe 2 de aspirador bucal, ele precisa ser encaminhado para um otorrino. Aquele paciente que chega com olheira, olho fundo, que não dorme bem, a criança, ela precisa ser encaminhada para um otorrino. Porque isso pode impactar, isso pode ser percebido logo cedo mesmo, logo quando começa, em pais atentos, claro, né? Mas isso pode mudar a vida dessa criança. E é uma característica que pode ser percebida e deve ser percebida pelo dentista. Então, olha, vamos observar aqui agora a cronologia da erupção dos dentes posteriores permanentes. Isso agora começa, a gente já está entrando aí, saindo da dentição descida e já entrando na dentição mista, né? E propriamente, sendo dentição mista, vamos trazer as luzes aí para a dentição permanente. Vamos entender qual é essa relação da erupção do dente permanente com essas facetas adaptativas. Então, nesse momento, onde eu tenho oclusão balanceada bilateral, vocês concordam que não existe desoclusão? Estão me ouvindo aí? Sim. Ok. Então, se existe oclusão balanceada bilateral, se os dentes de leite desgastaram, né, os tecidos desgastaram, então não existe desoclusão. Foi para um lado, toca do outro, foi para frente, toca atrás, e aí toca de todo jeito. É puramente horizontal, não tem nenhum componente vertical. Entendem isso aí?
Sim. Ok. Então, olha só. Os dentes se movimentam e eu tenho toques nas duas cúspides. Aí eu não tenho canino para desocluir esse dente. Então, eu preciso entender e vou mostrar um esqueminha de erupção dos dentes aqui que vai ficar muito claro sobre isso. É que à medida que meus dentes vão desgastando e eu vou perdendo a altura funcional, os meus dentes permanentes vão garantindo a minha dimensão vertical de oclusão. À medida que eu vou perdendo a altura funcional nos dentes descidos, eu vou estimulando pela pressão a que os dentes erupcionem e que eu tenha a minha dimensão vertical mantida pelos dentes permanentes. Ô, Fábio, mas quem determina aí a dimensão vertical, no caso você falou, são os incisivos inferiores e anteriores, não é isso? Isso, a dimensão vertical, ela começa pela erupção dos incisivos na dentição descida, né? E aí, com a erupção dos dentes... Mas só que os dentes descidos, eles vão desgastando, começa pela flor de lis, mas eles vão perdendo a altura funcional, até que eles caem e erupcionam os dentes permanentes. E aí os dentes permanentes depois, eles também vão garantir a manutenção da dimensão vertical. O que é que a gente aprendeu na faculdade, Melu? É que é natural... Essa dimensão é o contato do incisivo inferior com o superior, o permanente, e no caso, primeiro molar, ele vai manter isso? Não, na dentição decídua, a oclusão primitiva começa com contato de incisivo superior e inferior descido, tá? Quando os dentes permanentes erupcionam, a gente tem os dentes posteriores mantendo a dimensão vertical, mas os dentes anteriores, na oclusão mutuamente protegida, eles não se tocam, eles ficam na iminência do toque. Isso é um erro muito comum em reabilitação oral, é que quando a gente termina a reabilitação, se você botar um papel, uma fita, por exemplo, de acetato entre os incisivos e o paciente fechar, a fita precisa sair. Mas, se não é implante, é dente, e o paciente apertar, aí ele vai segurar a fita. Então, olha como é delicada a coisa. Se você mandar o paciente fechar na dentição permanente, se você mandar o paciente fechar, a fita vai sair. Mas se você mandar ele fechar e apertar os dentes, esses dentes que mantêm a dimensão, como tem ligamento periodontal, eles vão intruir fisiologicamente micrômetros e aí vai segurar a fita. É isso que acontece quando a gente vai cortar uma linha ou vai morder algo muito fino. A gente aperta para cortar na frente. Mas se a gente fechar simplesmente e sentir o toque dos posteriores, os dentes anteriores não se tocam. Então, os posteriores protegem os anteriores e os anteriores, na desoclusão, protegem os posteriores. Por isso que é a oclusão mutuamente protegida. Mas na dentição decídua, a dimensão vertical inicia pela erupção dos incisivos. Só que depois eles caem para dar lugar aos dentes permanentes. E há um determinado momento onde eu não tenho os incisivos totalmente erupcionados, que quem mantém e desoclui são os dentes posteriores da dentição mista que instruíram. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Só que a gente aprendeu na faculdade que tem uma discrepância entre relação cêntrica e máxima intercuspidação é normal.
Não é isso que a gente aprendeu na faculdade? Isso. Por que é que a gente, quando reabilita o paciente, de boca toda, a gente quer manter ele, quer manter a dimensão vertical e quer manter a relação cêntrica? Por que é que a gente não deixa discrepante, já que é normal? Vocês concordam que na reabilitação oral a gente deixa o paciente com contatos estáveis bilaterais simultâneos, ou seja, não tem nada de contato deflectivo? A gente busca a relação cêntrica, concorda? Na reabilitação? Sim. Então, se a gente busca a relação cêntrica, por que é que a gente acha que é normal na dentição natural haver discrepância entre relação cêntrica e máxima intercuspidação? Essa discrepância, ela é uma deficiência no desenvolvimento. A mão do homem atuou em algum momento. Isso acontece até na erupção do terceiro molar, quando não tem espaço no arco. Vocês vão entender como é que isso acontece aqui. Vou mostrar um esqueminha para vocês. Mas olha quem mantém a dimensão vertical de oclusão. Dentes posteriores. E ponta de cúspide, fundo de fossa. Mas não é um ponto no fundo da fossa, nem um ponto na ponta da cúspide. São normalmente 2 ou 3 contatos, idealmente 3, né? Tripoidismo. Tá? Porque se os dentes se tocam nessa posição, quem está aqui no meio, quando eles chegam perto, quem está aqui no meio, quando eles chegam perto, é o alimento. Aí o alimento escapole por esse suco, por esse, e assim a gente vai no ciclo mastigatório, quebrando a partícula do alimento. Então, olha aí como é que acontece a participação das ATMs e dos dentes em conjunto. E aí eu chamo a atenção para os componentes superiores e inferiores, certo? Então eu tenho supradiscal e infradiscal. Ele está sendo mostrado aqui. Eu vou ter rotação e aqui eu vou ter rotação e translação. Mas eu preciso ter um toque só. Quando fecha, tocar e não desviar, não ter contato deflectivo. Aí eu vou manter minhas articulações protegidas. Nós estamos falando ainda em desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento. Desenvolvimento do sistema estomatognático. Então, como que se desenvolve sem trauma? Como deixar que a natureza haja sem que a gente atrapalhe? Essa é a questão. Então, primeiro eu terei oclusão, eu terei dimensão vertical e fechamento numa posição só, para depois ter desoclusão. Agora, o que é que acontece? Ó? O nosso objetivo é que os premolares, que são os dentes que suportam forças mais axiais, e eles que mantêm a dimensão vertical, mas os molares como principais coadjuvantes aí na trituração do alimento, e eu quero ter uma oclusão em relação cêntrica, mas eu quero ter oclusão balanceada bilateral, isso na minha dentição permanente. Então, meu sistema precisa se desenvolver para que o meu adulto tenha uma oclusão em relação cêntrica, mas que tenha também desoclusão, ou seja, posteriores protegem anteriores, anteriores protegem posteriores, sem contato deflectivo. Então, as raízes elas vão reabsorvendo e dando lugar aos dentes permanentes. O segundo molar descido, ele fica até lá 11, 12 anos para manter a dimensão e aí sim ele cai. Mas é muito importante entender isso aqui, gente. Ó. No arco superior, eu terei os dentes descidos,
maiores nesse sentido, de que os premolares permanentes. Mas no arco superior, os dentes descidos são meio milímetro mais largos que o permanente. Já no arco inferior, 1,5 milímetro. Ora, será que a natureza não era para ter botado meio em cima, meio embaixo, ou meio em cima e meio embaixo? A gente vai entender na função o porquê dessas medidas, em média, né? Claro, em média. O porquê dessas medidas, como que esses dentes erupcionam e vão para a sua posição. Aí isso aqui é o pulo do gato da aula de hoje. Como é que vai se dar agora esse alinhamento tridimensional quando o dente erupciona, o dente permanente erupciona? Olha só. Então, eu tenho, no arco inferior, eu tenho a queda dos dentes descidos e uma mesialização, mas olha por que se dá a mesialização, olha só. Inferior e superior. Preste atenção a essa animação. Olha quando o segundo molar erupciona, o que é que vai acontecer, olha. Olha o que é que vai acontecer. Eu vou ter o engrenamento dos premolares e dos molares, a mesialização, mas olha o que vai acontecer com a erupção do segundo molar superior. A minha acústica vestibular, ela vai baixar. E aí, nos determinantes da morfologia oclusal, vocês vão entender por que o molar inferior tem 5 cúspides e o molar superior só tem 4, e qual a função na trituração do alimento, na eficiência mastigatória, dessa acústica vestibular do molar superior, passando no suco que passa entre a cúspide mediana e a cúspide vestibular do molar inferior. Então, essa cúspide, na trituração, ela passa quebrando o alimento aqui, ó. Vocês já tinham percebido isso? Que no meu arco, o primeiro molar, ele tinha essa ponta de cúspide mais baixa que os outros, ó. É por isso, ó. Só que nós estamos vendo em 2 dimensões. Se a gente olhar por oclusal, os molares superiores também são vestibularizados. Porque essa cúspide vestibular do molar superior é a cúspide de balanceio. Ela vai segurar a minha bochecha para não ir para cima da mesa oclusal. Dúvidas até agora, gente? Vocês estão por aí? Não, estamos. Tá. Entenderam isso aí perfeitamente? Sim. Muito bem, então a mesialização dos molares com a erupção dos segundos molares. E no primeiro molar superior, uma mesialização e uma descida da cúspide vestibular, para se engrenar no molar inferior que tem 5 cúspides. Então, dependendo da relação maxilomandibular desse paciente, eu poderei ter padrões diferentes de erupção. Mas nos pacientes classe 1 funciona daquele jeito que eu mostrei no esquema anterior, tá? Eu poderei ter no paciente classe 2 ou 3 esses arcos mais adiante ou mais retruídos. Então, olha aí. Olha o que é que acontece, ó.
meu dente descido cai. Observe esse esqueminha aqui separadamente, para que não esqueça. Com a erupção do segundo molar permanente, eu terei a mesialização do primeiro molar permanente. No superior, mesialização de meio milímetro e a extrusão, a descida do meu primeiro molar. Com isso, meus dentes vão se engrenando. E à medida que meus dentes vão se engrenando, eles vão participando em determinado momento da dentição mista. Essa cúspide aqui, ela vai participar na desoclusão do outro lado. Ela vai funcionar como um componente vertical. Ela vai promover uma desoclusão em grupo. Então, no caso da oclusão balanceada bilateral, que acontece quando há o facetamento total dos dentes descidos, eu vou tendo o alinhamento do plano oclusal e vai se conformando os arcos, vai se conformando as curvas, tanto de Spee como de Wilson. E aí, com a erupção dos dentes, eu volto, retorno, como eu vou mostrar mais adiante, de oclusão balanceada bilateral para função em grupo e de função em grupo para guia canino. Olha aí. É essa a evolução. Então, desoclusão pelo canino, função em grupo, oclusão balanceada bilateral. Na dentição mista, eu vou voltar a ter uma função em grupo, depois vou voltar a ter uma desoclusão pelo canino. Então, ele indica até que quando os pacientes tiverem um padrão vertical, por exemplo, pacientes de arcos triangulares, com cúspides muito alta, fossas muito profundas, dentes muito engrenados, essas crianças, podem ter esmaltes até mais duros e se indica até que o odontopediatra acompanhe isso para realizar alguns desgastes e estimular essa formação da curva de Spee de Wilson. Tem crianças que não têm um padrão de facetamento tão fácil. Funciona assim, ó. Os dentes começam a se movimentar no ciclo mastigatório e eu começo a ter o desgaste dos incisivos. No primeiro ano, a criança perde aí aproximadamente 1 milímetro. Vai seguindo o desgaste, tudo isso funcionalmente. Vai desgastando, isso o canino também vai desgastando, e eu vou mudando o meu ângulo de desgaste até mudar o padrão de desoclusão. Então, quando os dentes permanentes começam a erupcionar, eles são meio desalinhados no sentido vestíbulo-palatino. Então, na medida que ele vai fechando e vai tocando nele, como as raízes dele não estão formadas ainda, e na erupção o meu ligamento periodontal está bem espesso, eu posso ver isso até nas radiografias, eu vou levando o dente para a posição correta. Então, eu vou alinhando eles tridimensionalmente à medida que... Por isso que esses dentes participam aí da desoclusão em grupo, né, para que eles vão se alinhando no arco na posição correta. Então, alguns exemplos aí, ó, de dentição mista, né, então de erupção dos dentes. Olha aí.
Então, à medida que os dentes vão se tocando e eu vou desgastando, facetando eles, eu vou diminuindo a altura funcional, ó, que era essa inicial, e depois olha para onde vai, ó. Então eu vou tendo desgaste e eu vou criando facetas adaptativas, né? Eu vou evoluindo, então, da guia canina para a função em grupo e depois para a oclusão balanceada bilateral. Nesse momento eu vou estar lá como uma alavanca de primeiro grau, né? Por que eficácia? Quanto menos desoclusão eu tenho, mais esse desgaste se torna eficaz. É a mesma coisa no paciente com bruxismo. O paciente desgasta o canino, depois ele começa a tocar os premolares, ele entra numa função em grupo, só que isso patológico, não fisiológico como isso, mas eu volto à filosofia que o padrão de desgaste de um paciente bruxômano é muito semelhante ao padrão de desgaste fisiológico promovido pela natureza, porque é assim que a gente sabe fazer. Então, na hora que o meu canino foi embora, só que o que estimula o desgaste fisiológico é a erupção dos dentes permanentes. E o que estimula o bruxismo é o desequilíbrio, é o mau posicionamento. É o dente tocando na desoclusão. Quando vai deglutir, que ele toca na posição errada, que ele não tem estabilidade, e aquilo faz com que a natureza tente ajustar. Como não dá para ajustar, aquilo se torna um hábito de tentar ajustar. Então é como uma coceira mesmo, que abre uma ferida. E aquilo vai evoluindo, desgastando o esmalte permanente, e o paciente bruxômano entra num desgaste dos caninos, vai para o desgaste dos dentes posteriores em função em grupo, até que existe aquele paciente bruxômano que é igual a um moinho a boca dele, ele é oclusão balanceada bilateral causado por desgaste. Quanto menos guia tem, maior a eficiência. Raciocínio é assim, ó. Quanto menos guia, maior a eficiência do desgaste. Quanto mais guia, componente vertical, menor a eficiência do desgaste. Vocês entenderam isso aí, gente? Ou não? Sim. Muito bem. Qualquer coisa me para aí, pergunta, tá? Eu estou seguindo um raciocínio para a gente chegar de volta à escola, quando tudo voltar, falando outra língua, com outro discurso, onde eu vou poder aprofundar um pouco mais nos casos clínicos com vocês. Porque a gente vai estar falando o mesmo idioma, a gente vai estar... Vocês estão entendendo por que funciona as coisas. E se vocês discordarem, podem discordar agora, mais na frente, a gente vai discutir, mas desde que a gente discuta com os mesmos argumentos, tá? Fábio, Pode perguntar, Melo, cortou um pouco. quando você tem um desgaste, que você já tem um desgaste grande aí por bruxismo, o desgaste tende a cada vez ser maior, porque você vai ter contato dos dois lados, e ele vai... Vez maior. Quanto menos guia, quanto menos componente vertical, é assim, quanto pior, melhor. Uhum. Entendeu? Tem pacientes que relatam que eles sentem prazer em ranger os dentes. Eles dizem assim, ó, é como se eu sentisse uma coceira na gengiva. Eu não sei se você já ouviu isso do paciente. Já, mas aí você, no caso, colocando já uma guia no canino, você já reduz isso. Colocou a guia no canino, você já mete o dedo na ferida, já quebra o padrão na hora, porque ele não vai conseguir. Agora, tem paciente que vai ficar pé da vida, né? Porque
vai ficar incomodado, né? Ele já tinha hábito. Uma brincadeira. O hábito parafuncional, ele já tem a mania de ranger os dentes. E você chegou ali para quebrar aquela mania dele. Toda quebra de vício, né, é um vício, ranger os dentes. A partir de um certo momento passa a ser um vício. Se você quebra esse vício dele, você muda a rotina dele e incomoda, né? Às vezes, quando ele está dirigindo lá, querendo matar todo mundo no trânsito, ele começa a ranger os dentes e se acalma. E você chega lá e tira isso dele. Então, tem uma questão psicológica muito importante no bruxismo. Mas na dentição descido, na mista, quanto você considera que isso é funcional e quando você considera que isso já é patológico, que a criança está rangendo os dentes? Então, tudo depende da qualidade de sono da criança. Eu já fiz muita placa de silicone para criança. E, assim, isso vai contar pontos contra mim no dia do juízo final, né? Porque, na verdade, eu fazia placa porque os pais reclamavam que o menino passava a noite rangendo os dentes. Só que, se a criança dorme bem, isso é totalmente fisiológico. Totalmente fisiológico. Se a criança dorme mal, se engasga com a saliva, tem a apneia do sono, ela tem que procurar um otorrino. Mas ranger os dentes na dentição decídua é normal, nem é verme e nem é bruxismo. Agora, como que eu oriento os pais? Tire toda a tecnologia, deixe a criança entrar em sono naturalmente, não deixe que nenhuma luz artificial impeça a produção da melatonina, deixe a criança tranquila na hora de dormir e aí ela vai ter um sono de melhor qualidade. Mas do ponto de vista de ranger os dentes, tem que ranger, tem que desgastar para poder estimular a erupção dos dentes, a formação das raízes, a formação dos arcos, o alinhamento tridimensional dos dentes e a construção de uma oclusão mutuamente protegida no futuro. É importante que tudo isso aconteça. Entendeu? Sim. Muito bem. Então, com isso, na hora que acontece a oclusão balanceada bilateral, a minha articulação vai estar modelando os arcos. Ela vai ser o guia para modelar. Mas não só ela. Vai ser ela e não acontece a coisa assim, para ficar um tempo com a articulação como protagonista. Não é assim, não. Já vem o dente permanente, já daqui a pouco já começa a função em grupo. Tudo é no ritmo da natureza. É tão perfeito, que se a gente não se colocar no nosso lugar de insignificância, a gente desiste. Porque é impossível copiar. Porque é vida, aquilo tudo está mudando a cada dia. Não tem assim, naquela criança vai durar 2 meses o canino, na outra vai durar 15 dias. Não é assim, é o desenvolvimento de cada um, como indivíduo, entendeu? Tudo depende de cada indivíduo. Não depende de um tempo padrão, como a gente quer estabelecer para tudo, sabe? Então, para resumir, a gente tentar entender, porque vocês percebem, eu não sei se vocês estão percebendo, mas o assunto ele vai ficando cada dia menos chato, né? Quando começou com a embriologia, achei que vocês não iam mais assistir, ainda bem que a aula está gravada. Então, veja como é que ele fala. O sistema preparado para o desgaste e estímulo ao crescimento dos maxilares. Primeiro, oclusão balanceada bilateral. Aí a gente vai ter uma relação de alavanca classe 1, né? Máxima eficiência, ou seja, chegou ali, o dente vai desgastar mesmo. Se não vier, vai desgastar e vai cair, né? Para vir o dente permanente.
o ciclo mastigatório é totalmente horizontal, não tem componente vertical, não tem desoclusão, tá? A relação entre coroa e raiz é 3:1, porque a coroa desgasta mesmo, tá? E a raiz já absorve também. Aí, com esse tipo de alavanca classe 1, eu vou ter hiperatividade muscular. Bruxismo noturno fisiológico, estão vendo? Ó? Bruxismo noturno fisiológico. Eu tenho também um esmalte de pouca, não chamo de pouca qualidade, é a qualidade dele, né? Mas menos quantidade também. E durante essa oclusão balanceada bilateral, eu me permito modelar a curva de Spiel-Wilson da dentição permanente. O desgaste funcional de Patterson na prótese total, e vocês vão ouvir muito falar disso ainda antes de concluir o curso, ele é uma cópia, né? Uma cópia do que aconteceu lá é a observação da natureza trazida para o paciente de prótese total, pura e simplesmente. Então, o crescimento é rápido, porque suas necessidades metabólicas são realmente maiores nesse momento. E aí, olha, a pergunta que eu não sei se vocês já se fizeram, né? Eu não sei se vocês já se fizeram. Por que a natureza manda os primeiros molares permanentes? Quais as razões dela? Quais as razões dela? Primeiro, manter a dimensão vertical. Segundo, promover contatos, ajudar a manter contatos bilaterais. Depois, desocluir através da custe disto vestibular do primeiro molar superior. Mas a principal função do molar é ser o fiel guarda da dimensão vertical até que os outros dentes erupcionem. Ele mantém a dimensão vertical. Mas é uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Quando o primeiro molar superior erupciona, como que o arco, o sistema, coloca ele exatamente naquela posição, levemente inclinado para vestibular? Como que isso acontece? E como que um primeiro molar inferior, ele erupciona levemente inclinado para lingual? Por que isso acontece? O que é que vocês me dizem? Quem leva eles para essa posição durante o alinhamento tridimensional? Quem leva ele para essa posição? Para manter essa dimensão e estar nessa posição perfeita de função, que é manter a bochecha afastada e manter a língua afastada. Como que a natureza consegue botar o dente exatamente no lugar certo? Vocês já pararam para pensar nisso? Não? O Fábio, está relacionado com a questão da formação muscular e dos hábitos e alimentação também? Então, a alimentação, para cada fase, nessa fase aí, a criança já deve estar se alimentando de alimentos sólidos, né? Mas o bolo alimentar, para se manter na face oclusal, quem guia essa erupção dos dentes, quem leva eles pouco a pouco para a posição correta, ou seja, a zona neutra, que é onde não se morde nem a língua nem a bochecha, né? É a língua e a bochecha. Então, quando esses dentes vão erupcionando, os músculos da face e os músculos e a língua, eles vão levando o dente exatamente para a posição que eles têm que ficar. Mas os primeiros molares inferiores, eles seguem o alinhamento do músculo pterigoideu medial ou
pterigoideu medial ou pterigoideu interno. Pterigoideu medial, então pega lá no ângulo da mandíbula e sobe até o pterigoide. Então esse músculo ele tem uma inclinação igual à inclinação do primeiro molar permanente inferior. Essa é a posição que o meu primeiro molar deve estar. Agora vamos lá, o cara vai lá, põe um tratamento ortodôntico, faz uma coroa no primeiro molar e o dentista deixa o primeiro molar como se fosse um pré-molar, axial, reto. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? O inferior, tá falando? Sim. Aí ele vai se relacionar errado com o superior e vai promover interferência, né? Provavelmente vai promover interferência, Guilherme, mas a força na raiz dele vai ser direcionada de forma errada. Isso porque a E força para ser... provavelmente esse paciente vai morder ou a língua ou a bochecha. Porque a força da cúspide vestibular do inferior é para ser na lingual da raiz do superior, né? No fundo da fossa. Da força mais direcionada para a raiz palatina, né? A ponta da cúspide palatina do superior é para pegar no fundo da fossa do inferior. Uhum. Só que a gente sempre pensa que o paciente abre e fecha a boca como se fosse um charneira, uma dobradiça. Mas não é assim que funciona. Na mastigação, a minha mandíbula está fazendo movimentos circulares para todo canto, para triturar o alimento. Então, a direção da força nunca será uma direção de força num sentido só. Ela sempre será uma força oblíqua de alguma forma, porque esse abrir e fechar não tritura alimento. Quem tritura alimento é o movimento circular do ciclo mastigatório, que leva o alimento contra as cúspides e sulcos, e ele se quebra em partículas menores. Então é por isso que a digestão começa na boca, porque ali precisa haver um micro trituramento desses alimentos. Entendeu isso aí? Sim. E onde entra a alimentação sólida, a importância da alimentação sólida para a criança? É porque o mastigar o alimento mais sólido estimula a erupção das raízes, estimula a erupção correta dos dentes, porque aquela é a função dele, triturar o alimento. Se a criança só come Danone e miojo, ele vai engolir praticamente tudo, como se fosse o leite materno, e não vai se desenvolver. Fora que o mastigar alimentos mais sólidos estimula os músculos também da mastigação. Então, se a criança não tem músculos da mastigação bem desenvolvidos também, ele vai se desenvolver, o seu sistema estomatognático será também frágil. Por isso que eu já vi várias meninas de 18, 19 anos com muita dor de disfunção temporomandibular, e quando você vai ver, a musculatura da face é muito frágil. Ô, Fábio, sem falar que isso estimula a normalidade na harmonização facial, né? Porque se a musculatura ela não se desenvolve de maneira regular, vai haver a normalidade no formato do rosto. Que é talvez por isso que no processo evolutivo a gente está assumindo essa cabeça de ET, né? Os músculos da mastigação e a mandíbula cada vez mais fina e mais delgada. E o que eu percebo também, Marcelo, pegando esse gancho aí da harmonização, é que os desvios laterais, que são muito comuns na dentição permanente, nos adultos, esses desvios laterais, eles são muito preocupantes porque eles levam o paciente a ter uma assimetria muito grande entre os dois lados da face. Eu noto quando eu equilibro os pacientes, aí dependendo da idade, lógico, do paciente, mas aí com 2 meses, a face do paciente parece outra. Porque os músculos começam a trabalhar da mesma forma de um lado e do outro. Quanto que o paciente que tem um contato deflectivo, que ele morde, quando ele deglute, ele toca e desvia ele para um dos lados,
leva a uma hiperfunção dos músculos de um lado e uma hipofunção dos músculos de outro. Então, o paciente desenvolve muito, por exemplo, vou dar um exemplo grosseiro aqui, o masseter de um lado e menos o do outro. Olha só, imagina um paciente com masseter volumoso de um lado e um masseter delgado do outro. E mais, o que eu percebo é que quando os desvios laterais eles são muito grandes, há uma deformação do côndilo em um dos lados. Então, outra coisa importante, o paciente só mastiga de um lado. Só mastiga de um lado, e aí você tem um facetamento do côndilo do lado que ele mastiga e um arredondamento do côndilo do outro lado. Então, há uma assimetria esquelética também. E por que o côndilo? Porque vocês lembram da embriologia que o côndilo tem uma origem endocondral. Então, o côndilo tem um componente cartilaginoso nele, e por conta dele ter um componente cartilaginoso nele, ele sofre remodelação. Só que esse crescimento, o caso de Carol, por exemplo, foi o primeiro caso, eu sempre vou citar porque vocês da primeira turma acompanharam, né, e vão ver o caso dela finalizado agora. O côndilo de Carol era aumentado de comprimento num lado e muito facetado do outro. Isso explica por que ela tinha aquela assimetria na face, que não era uma assimetria muscular pura, mas uma assimetria esquelética. Isso tem como corrigir? No caso dela, corrigiu. Então, à medida que a gente trouxe ela para a posição, os côndilos se remodelaram e ela hoje está em total equilíbrio. Ela mudou totalmente a forma da face dela e ela não fez nenhum procedimento de harmonização do tipo dessa harmonização que a gente conhece com botox e fios e ácidos. Não fez nada disso. Ela simplesmente equilibrou e a natureza fez o resto do serviço. Entenderam isso aí, não? Estão por aí, galera? Estou por aqui. O professor, o côndilo dela que estava facetado, teve uma remodelação, foi? Sim, remodelou. E o outro? Remodelou. E o outro reabsorveu. Os côndilos estão muito semelhantes um ao outro nesse momento agora. Certo, depois do tempo. E ela abre e fecha na mesma posição, mas ela fez ortodontia, eu coloquei implante, coloquei uma coroa, ela está até com uma coroa provisória só, porque eu vou esperar terminar a ortodontia, me liberar mesmo ela para colocar a coroa permanente e observar, mas é uma paciente que não vai precisar usar placa, que não vai precisar usar contenção, ela vai terminar a ortodontia em total equilíbrio. Professor, o caso dela basicamente foi levantar os pontos e a ortodontia agir naquele reposicionamento mandibular, né? Reposicionei a mandíbula dela, fiz o equilíbrio postural e oclusal com os pontos e deixei os dentes livres para a ortodontia movimentar. Uhum. Então, a ortodontia, né? De prótese é muito nada, mais fácil, né? Para a ortodontia é muito mais fácil. Certo. Entendeu? Ô, Fábio, minha conexão caiu. Quando tu perguntasse por que o primeiro molar erupciona naquela posição, daquela forma, é por causa do músculo, do pterigoideu, é isso que tu ia dizer, porque eu perdi, caiu. Os músculos, eles guiam a erupção dos dentes, eles levam os dentes junto com as articulações para a posição correta. Então, o primeiro molar inferior, ele deve ter um posicionamento inclinado para a lingual, para seguir a angulação do músculo pterigoideu medial, e o primeiro molar superior, ele é levemente vestibularizado para manter, primeiro para que a cúspide palatina dele toque no fundo da fossa e leve a força o mais axial possível no longo eixo da raiz, mas para manter a bochecha afastada da mesa oclusal e a língua afastada da mesa oclusal, isso para facilitar o ciclo mastigatório. Tem uma razão de ser, mas como esse dente vai indo para a posição, eu vou mostrar para vocês logo aqui. Obrigada. Então, olha, o que é que vai acontecendo à medida que vai havendo um facetamento. Como que a dimensão vai sendo diminuída, né? Ou como que vai havendo desgaste e a dimensão vai sendo mantida.
Então, olha só, o meu arco que tinha 20 dentes, ele vai agora ter que se adequar para ter 32, olha só. É mole, não? Não é fácil, né? Nada fácil. Então, na hora que vai haver na dentição mista, que vai haver esse alinhamento tridimensional, sempre vocês vão ver essa questão dos hieroglifos orgânicos, porque eu vou falar de anatomia nos determinantes da morfologia oclusal. Eu quero falar de anatomia, por que de cada componente, qual a razão dessa vertente, das vertentes, das cúspides, do fundo da fossa, das cristas, dos sulcos, qual a função de cada um desses? Por que eles existem? Qual a importância deles? Você vê que a natureza é tão perfeita que ela já dá uma discrepância diferente na maxila com a mandíbula, né? Então, assim, para que haja o crescimento ósseo, ele acontece para baixo e para frente com a mandíbula. Então, aquilo vai estimulando o aumento do terço inferior da face. E isso é uma questão óssea, não é uma questão puramente dental, é uma questão óssea. Os dentes, quando eles erupcionam, eles só têm 2/3 das raízes, né? Eles passam 3 anos para calcificar o ápice. Para que isso? Isso é para que o dente se movimente no alvéolo, complete essa calcificação, para que ele encontre o seu antagonista e ele tenha condição de se alinhar com o seu antagonista de maneira fisiológica. Por isso que a natureza é tão perfeita. Mas quem é que faz isso? As articulações temporomandibulares, que nesse momento são os protagonistas e que vão formar as curvas de Spee e de Wilson, que vocês já sabem quais são. E o conjunto das curvas de Spee e de Wilson forma o plano oclusal, que é tridimensional. Na oclusão balanceada bilateral, é uma alavanca de classe 1, né? Nessa alavanca de classe 1, será que não era perigoso para o sistema que essa alavanca de classe 1, com tanta eficiência, não causasse danos ao sistema? E ele diz que não, porque não é como se fosse no bruxoma adulto. Porque atua não num dente em si, mas num conjunto. Isso como estímulo para o crescimento ósseo junto com os músculos e para a erupção dos dentes permanentes. Então, como os primeiros molares têm uma quantidade maior de cúspides, ele é um guia mais interessante para manter essa dimensão e guiar a erupção dos outros dentes no futuro. Os primeiros molares, junto com os caninos, eles são considerados os pilares da oclusão. Eles mantêm, através de fibras, os outros dentes todos ligados lá dentro dos alvéolos. Então, quando se perde um primeiro molar, ou se perde um canino, o dano, aqueles pacientes que não têm, por exemplo, a erupção de um dos caninos só, o dano ao sistema estomatognático no desenvolvimento desse paciente é muito grande. Então, a gente está cansado de ver como a coisa funciona em equilíbrio. Por exemplo, pacientes que extraem um único premolar na boca, ou que não nasce um canino só.
você consegue perceber pela face do paciente, e esses pacientes precisam de um suporte da harmonização facial, porque mesmo que você reponha um canino, você não repõe o pilar canino, o pilar ósseo canino, então vai haver uma assimetria, mesmo que não haja na juventude, mas depois vai começar a aparecer uma assimetria na boca, né? Porque mesmo que você ponha um implante, faça enxerto, você não vai conseguir reconstruir um pilar canino. Então, nesses pacientes, aí sim, eu acho que a harmonização é muito importante para dar suporte ao tratamento. Então, uma animaçãozinha para vocês entenderem como funciona a erupção. E eu queria que vocês percebessem essa custidisto vestibular, como ela é mais baixa no plano, como ela encaixa perfeitamente do sulco disto vestibular do molar inferior. Quando vocês veem o determinante da morfologia oclusal, vocês vão entender direitinho a importância disso no ciclo mastigatório. Esse esqueminha aí é muito importante vocês verem várias vezes, para vocês não esquecerem, porque eu vou querer fazer uma prática para explicar tudo isso que eu estou falando, mas encerrando, para vocês entenderem o porquê da posição dos dentes. Olha aí. Então, às vezes, a gente pensa que os dentes estão mal posicionados, mas quando o primeiro molar erupciona, a custidisto vestibular dele funciona, traz um componente vertical, volta a ter função em grupo, né? Desoclusão de um dos lados desoclui o outro, e aí eu vou voltar a ser uma alavanca de classe 2. Então, olha o que acontece com a erupção dos dentes permanentes. Ó. Eu vou voltando a ter contato e os dentes vão começar a desocluir os dentes do outro lado. Com isso, eu vou começar a formar esses contatos, eles vão tocando e a raiz não está totalmente formada, então o dente vai encontrando a posição dele e eu vou dessa forma, guiado pelas minhas ATM, desenvolvendo meu plano oclusal e minha curva de SPI e de Wilson. Então, esse é como se forma... Oi, alguém está perguntando? Vou compartilhar a tela com a gente, porque não está aparecendo, não. Ih, caiu? Deixa eu voltar, então. Não, está aparecendo teu rosto aí, não está aparecendo a tela, não. É mesmo? Pelo menos para mim. Ô, Melo, é porque no usuário de Fábio, quando você clica no usuário dele, você tem que clicar na telinha. Não, Fábio, tá ok a tua tela. Tava ok, né? Agora Agora eu parei, né, Marcelo? foi. Não, não para de compartilhar não, tá ok. Ô, Melu, tu tem que clicar na imagenzinha de Fábio. Tu consegue ver agora? Alô, Melu? Marcelo, só aparece você, eu, mais dois aqui, e um que não... Ele não está aparecendo aqui para mim, não. Entendi. Tu tentou clicar em Fábio já? Não, ele... Ah, peraí. Aí, mas deixa. Janela flutuante, cadê? Sai da tela inteira. Clica em Fábio, clica na bolinha dele. Tem uma bolinha com o usuário dele, clica nele. Mas essa bolinha dele não está aparecendo, porque antes aparecia o rosto dele, agora aparece a tela, tem Fábio escritinho. Tá. Tu quer tentar sair e entrar de novo? Vou sair, vou sair. Coisa do Skype. Fábio, Beleza.
Tu pode fechar essa janelinha que tá aí, vê se Fábio é pequenininha. Vou Eu fechar. vou sair. Então, dúvidas até aí, enquanto o Melu entra de novo? Alguém tem dúvida? Não, ô professor, essa determinação aí da posição dos dentes vai ser pela não formação das raízes, que o senhor disse. O ligamento periodontal também é mais espesso e os desgastes que vem acontecendo nas cúspides, né? E guiado pelas articulações. Isso aí é que vai determinar esse posicionamento dele. À medida que os dentes vão batendo, A articulação vai guiando isso, né? na oclusão balanceada bilateral, os dentes vão erupcionando e vão batendo, ele vai levando o dente para a posição correta, entendeu? Vai estimulando a formação do resto da raiz. Uhum. Então é como se aquele dente... É mais ou menos o que acontece na ortodontia. A ortodontia coloca os fios, o dente fica espesso, o ligamento periodontal, e aí começa a ter a força para onde você puxa, reabsorve o osso e é formado o osso na outra posição contrária para manter esse dente na posição. Só que é uma ortodontia natural. Entendeu? Certo, No próprio equilíbrio, no adulto, Guilherme, às vezes a gente faz isso. Quando o caso, por exemplo, do Rodrigo, da outra turma, que eu fiz uma correção do desvio de 1 milímetro, mais ou menos, eu deixei os premolares dele sem contato. Com um mês, os dentes tinham erupcionado e estavam mantendo a dimensão, e assim foi com um ponto e 2 atendimentos, a gente resolveu a questão de Rodrigo. Por quê? Porque a gente guiou, ele tinha feito ortodontia, né? A gente tirou a interferência oclusal e guiou a erupção dos dentes dele. Então, os premolares dele se engrenaram, devido à bochecha e à língua, né? Ele ser jovem, também foi muito rápido. E aí ele ficou em equilíbrio e parou de sentir dor rápido, assim. Foi um tratamento muito rápido, né? O senhor falou do caso de Márcia também, não foi? Que também foi assim? Foi a mesma coisa? Márcia, que trabalha lá comigo. Foi, não foi? O senhor falou, foi a mesma coisa. O senhor levantou e... Márcia tinha um desvio, mas Márcia eu esqueci, né? Eu fiz o ajuste. Foi, você disse, tá aí, só esqueci, quando fui ver, ele tava tocando. Passou um mês, aí estava tocando tudo. Agora, o caso de Márcia, depois vocês me lembrem, porque está publicado num livro da PEDESP, que eu fiz o caso dela junto com o Júnior Lima. Júnior Lima fez as coroas e eu fiz todo o equilíbrio e está todo descrito lá no caso. Eu vou tentar pegar... Eu até nem botei o material que prometi para vocês até agora, mas eu vou colocar, mandar por e-mail, mas eu vou tentar conseguir o capítulo do livro que tem o caso de Márcia. E o caso de Márcia foi de equilíbrio oclusal, assim. A gente corrigiu o desvio, corrigiu a dimensão, também extração unilateral, né? Então ela tinha um desvio muito grande. E aí a gente reposicionou e os dentes se engrenaram todos. E ela não tem dor. Tem dor nenhuma mais. Melu conseguiu voltar aí? Consegui. Tô vendo. Show. Ixi. Estão vendo todos aí? Sim. O golpe, né, o toque nessa hora dos movimentos para funcionais, vamos dizer assim, né, na hora que os dentes estão erupcionando, eles vão dar um alinhamento tridimensional, ou seja, vão levar os dentes para a posição que eles têm que ficar. Então aí, à medida que eu começo a ter ele chama da agonfose, né, a articulação entre o dente e o alvéolo lá, ele chama de bomba hidráulica, né? Então, à medida que eu começo a ter esse contato, que eu volto a ser uma alavanca classe 2, que eu começo a ter o contato em função em grupo, eu começo a estimular a erupção, o resto da formação daquela raiz. Então, o dente vai se mantendo na posição e ficando naquela posição. Isso vai deixando ele na posição tridimensional correta no arco. É assim que funciona.
Então ele diz, ó, o primeiro molar permanente se encontrará desprotegido entre 6 e 7 anos, que é quando ele erupciona, né? Ante os movimentos laterais, participando da oclusão balanceada bilateral, e logo passará a ser protagonista, como vocês veem aqui, ó, da função em grupo, onde ele vai tocar aqui e desocluir os outros. Então, o primeiro molar, ele erupciona lá entre 6 e 7 anos e ele vai participando de todas essas fases, né? Por isso que as raízes dos primeiros molares são tão inseridas e tão robustas, né? Eles têm perder um primeiro molar é um absurdo. A gente tem que fazer tudo para salvar o primeiro molar, né? Todos os dentes, mas especialmente os pilares. Primeiro molares e canino. Então, a importância dessa oclusão balanceada bilateral na dentição decídua e mista é que ele vai modelar os arcos, ele vai ser importante na redução da altura funcional, na construção das facetas adaptativas, e ele vai estimular, modelar a TM é estimular a maturação das articulações para que com 12 anos ela tenha eminência articular. Resumindo, na dentição mista, o primeiro molar, né, ele tem uma maior superfície de adaptação, ele vai manter a dimensão vertical durante a dentição mista, ele vai consolidar a dimensão vertical na dentição permanente e ele vai fazer um papel de guia lateral lá na sua disto vestibular na hora da função em grupo. Então, o primeiro molar, ele não erupciona entre 6 e 7 anos, cedinho, por acaso não. É porque ele é importantíssimo para guiar todo esse desenvolvimento da dentição permanente. Então, olha aí, ó, um quadrozinho de resumo para que vocês possam entender mais fácil. Dentição temporária, dentição de leite, né? Eu começo com a desoclusão pelo canino, tá? Certo? Na dentição mista, eu vou chegar no ápice aqui, eu vou passar pela função em grupo e vou chegar à oclusão balanceada bilateral. E na dentição permanente, depois de pronto, eu volto a ter desoclusão pelo canino. Tá vendo? Então, olha o que é que acontece. Estão conseguindo entender isso aí, gente? Sim. Sim. Certo? Então, vamos lá. E aí a gente vai comparar agora, ó, dentição fisiológica com dentição patológica. Então, na dentição fisiológica, permanente, agora as duas, né? Eu tenho função vertical, canino, e na patológica eu tenho máxima eficiência. Olha a sua pergunta aí, Melo, de novo. Eu vou ter uma oclusão balanceada bilateral por desgaste. Tá vendo? Certo? Esse paciente aqui precisa ser reabilitado. Eu pergunto para vocês, por onde vocês começam a reabilitar esse paciente? Por onde vocês começam? Por onde vocês começariam a reabilitar esse paciente? Pelo setor anterior, né? Mas inferior ou superior? O que é que eu preciso saber primeiro, Guilherme, para reabilitar esse paciente? Tem que analisar também a face, né? Ver se ele tem perda de dimensão, né? E você acha que ele tem ou não? Intraoral, acho que tem, né? Sim. Aparentemente tem, né? É. Vamos supor que ele perdeu a dimensão vertical. Você sabe, identifica lá que ele perdeu a dimensão vertical. Você começaria por onde? Canino. Canino. Setor 1, setor 2. Primeiro caninos.
depois dos caninos, colocando ele na dimensão vertical como um vampiro, Uhum. você aí vai fazer o setor 1, que são os incisivos inferiores. Certo. Depois o setor 2, que são os incisivos superiores. E como é que você sabe aí qual o comprimento desse incisivo central? O comprimento exato desse incisivo central? Pode fazer por proporção, pode fazer por estética, né? Sim. Também. Mas como que eu ensinei para vocês? Do incisivo central pela proporção, né? Você lembra do compasso de proporção áurea? Lembro, vai do canto do Então, olho, nariz, a borda do incisivo, né? isso. Do canto do olho até a base do nariz, da espinha nasal anterior. E aí a parte menor do compasso vai determinar a posição exata da borda incisal. Mas como o senhor diz, isso aí é uma referência, né? Junta mais coisas também, né? Claro, Pode juntar. claro, claro. Mas aí depois de você mexer nos caninos, se você quiser consolidar essa dimensão vertical, você pode colocar pontos nos primeiros molares também. Então observe, caninos e primeiros molares determinou minha dimensão vertical, 4 pontos. 4 pontos eu tenho distribuição de força, certo? Conforto do paciente, inicio minha reabilitação. Entenderam isso aí, não? Sim. Muito bem. Entendi. Aí ele faz umas analogias aí entre oclusão habitual e oclusão em relação cêntrica. Então vamos entender aí como é que funciona. Quando o meu canino não é eficiente, por alguma razão, quando o meu canino não é eficiente por alguma razão, eu poderei ter uma discrepância entre a oclusão habitual e a oclusão em relação cêntrica. E olha o que é que isso vai causar. Olha. No movimento, eu vou começar a ter toque e olha onde vai. Observe, olha, as facetas de desgaste, tá? Então, aí, vamos revisar só o que qual a explicação dessas mudanças de alavanca, né? Então, na dentição temporária, como o sistema ainda é imaturo, com pouca intensidade de força, o objetivo do canino é proteger, né? Na dentição mista, é modelar os arcos e as articulações. Então, produzir grandes desgastes, troca de posição dentária e modelação das articulações. E na dentição permanente, novamente proteger. Proteger como? O canino protege para não gerar desgaste, ou seja, para não entrar numa parafunção. Olha aí, ó, fisiológica na dentição decídua ou mista. E patológica, ó, patológica aqui na dentição permanente. O reabilitador, quando vê um paciente desse, o olho dele chega a brilha, né? É excelente para ganhar dinheiro e péssimo para tê-lo depois do tratamento no consultório. Se você não souber exatamente onde está pisando, você vai casar com esse paciente. Então, o que eu queria que ficasse como lembrança de hoje, e que vocês não esquecessem, é que essa oclusão balanceada bilateral vai ser a grande modeladora das curvas dos arcos. Então, quando o paciente vai para... Isso é uma modeladora grosseira, né? Ela vai modelar a curva de Spiel-Wilson através das articulações, mas quando ele evolui pela dentição mista para uma alavanca classe 2, eu começo a ter uma modelação mais fina, eu vou estimulando. Então, os incisivos buscam a dimensão vertical. Olha aí, Melo, tua pergunta.
e a oclusão em relação cêntrica, mas os molares consolidam essa dimensão vertical e essa oclusão em relação cêntrica. Então, os incisivos, eles buscam a dimensão vertical e a oclusão em relação cêntrica, e os molares permanentes, os primeiros molares, eles consolidam a dimensão vertical e a oclusão em relação cêntrica. Vocês entenderam isso aí, gente? É muito importante que vocês entendam isso. Sim. E aí, exemplos, né, para a gente saber se eu tenho duas coroas, aonde posicionar cada dente. Isso é simples, né? Não é dificuldade para vocês, porque tem que seguir o plano oclusal mesmo, né? Nessa fase de dentição mista, ó, vocês percebem que a cúspide disto vestibular do primeiro molar superior, ela funciona como uma guia lateral. Se eu perco o meu canino, eu vou ter facetas de desgaste, isso vai diminuir minha eficiência mastigatória, né? Olha os desgastes nesses dentes, né? Observem também que é assim, ó, quanto pior, melhor, porque no paciente que se alimenta mal, olha só, vou puxar vocês agora para um raciocínio bem interessante. É a pergunta que Melu fez, né? Quanto mais desgasta, né? É assim mesmo. Só que observe, quando o paciente perde morfologia oclusal, é um assunto que eu vou tratar quando for falar de determinantes, concorda que diminui a eficiência da digestão, ou seja, o alimento vai ser engolido menos triturado ou não? Sim. Aí quem vai dar conta de quebrar esse alimento? A produção de suco gástrico, certo? Se essa produção de suco gástrico deixa o pH do estômago mais ácido, chega uma hora que se torna irritante. Quando se torna irritante, o que é que acontece? Refluxo, certo? Se tem refluxo, o que é que vai acontecer com o esmalte? Vai desgastar mais dentro, né? Perimólise. Então, pode ser por ingesta de Coca-Cola, pode ser por ingesta de álcool e pode ser por refluxo. Você vai encontrar vários pacientes com bruxismo que também tem perimólise, tem destruição do esmalte por componente ácido. Então, é assim, é patológica a coisa mesmo. Patológica não só do ponto de vista de destruição de dente, mas paciente. Vou adiantar um pouquinho, porque cada dia o assunto se torna mais, senão não termina às 4, tá? Eu vou revisando aqui que... Professor, o exame clínico intraoral, para ver onde estão esses desgastes, ajuda também a ter uma desconfiança de onde vem, né? Se é intrínseca, né, ou extrínseca, né? Se for na vestibular, né? Isso. Exatamente. Isso é diagnóstico, é você saber de onde vem, você vai entendendo como é a vida pessoal desse paciente. Você consegue fazer até um perfil psicológico dele também. Se você parar para pensar, você vê até se o cara é meio complicado para lidar com ele, entendeu? Porque às vezes o cara é muito ansioso, dorme mal, você consegue ver tudo isso no exame clínico. Você chega na sala de espera, o paciente está cochilando de dia. Olheira. O cara vai desconfiando. Irritado, dente desgastado, com perimólise. Você vai perguntar para o cara, você toma muita Coca-Cola, você faz ingesta de álcool. Se for localizado no dente só uma retração, você vai perguntar se ele passa o pó de cocaína no colo do dente para ver se a bicha está adormecendo, né? Pois é, como é que o cara tem uma retração lá no pré-molar ou no molar de um lado só? Então, diagnóstico é observação, entendeu? Observação. Da mesma forma como os dentes começam a erupcionar, você vai tendo um aumento da altura funcional. O aumento da altura funcional na dentição permanente vai levando o paciente a voltar a ter componente vertical, ou seja,
passa para a função em grupo, alavanca classe 2 e volta a ser uma alavanca classe 3 com a desoclusão pelos caninos. Mas mesmo com o padrão genético e na posição, quem leva os dentes para a posição correta são os músculos. Olha os músculos. Os músculos da língua e dos lábios e da bochecha é que alinham os dentes. Então funciona mais ou menos assim, ó. Tá vendo? E não tem muita opção, né? Quando eu falo de ortodontia natural, e às vezes alguns não entendem, eu estou falando é que quando você dá espaço para os dentes se engrenarem, a língua e a bochecha na deglutição, e isso acontece em média no adulto 2.500 vezes por dia, ela vai estimular esses dentes a erupcionarem e se engrenarem na posição correta, na zona neutra. Ao mesmo tempo que se você não guia, não põe o dente na posição correta, no desvio, você poderá estar sendo um fator iatrogênico, né? Você poderá estar estimulando a natureza a levar o dente para a posição errada, manter uma posição errada, certo? Cuidado também com pacientes que têm um biotipo periodontal muito fino. Não quer dizer que porque há mau posicionamento dos dentes, haja também disfunção ou algum tipo de problema funcional. Não quer dizer. Tem pacientes que têm dentes completamente apinhados e que têm desoclusão e têm eficiência mastigatória. Aí poderá se ter uma questão estética. Mas muito de nós tendemos a querer resolver o problema estético do paciente, que é antiestético para nós, mas às vezes não é para o paciente. Facetas muito compridas também, elas podem trazer problemas fonéticos, tá? Podem trazer problemas fonéticos. Cuidado, o limite de posicionamento dos meus incisivos, eu costumo observar com testes fonéticos. Senão, fica igual aquela nossa famosa apresentadora de programas infantis de antigamente, né? Que ela quase não consegue falar de tão comprido que são os incisivos dela. Então, esse que ele chama de equilíbrio de Godon, que é o efeito ortopédico, é exatamente a indução que os músculos fazem no posicionamento da erupção dos dentes. Então, quando tem o sentido mésio distal, eu tenho a referência dos dentes, para o meu dente erupcionar e se posicionar. Mas do ponto de vista vestíbulo-palatino, esses toques, na hora que eu não tenho minha raiz totalmente formada, e vai ter o amadurecimento do meu ligamento periodontal também, dos espaços do ligamento periodontal, eu consigo, através depois da oclusão balanceada bilateral e durante a função em grupo, eu consigo reposicionar esses meus dentes, posicionar ele tridimensionalmente no arco, guiar essa erupção dos dentes. Então é mais ou menos isso aí que acontece. Ó. Estão vendo? Vocês estão conseguindo entender isso aí agora, gente? Sim. Olha aí a erupção dos dentes, mas olha que há o crescimento da mandíbula para baixo e para frente também. Então a coisa é muito perfeita, né? O efeito da bochecha ou dos orbiculares e da língua mantém os dentes na posição, mas eles não conseguem erupcionar em outra posição que não a posição funcional.
Então, a oclusão balanceada bilateral faz uma modelação grosseira da curva de Wilson, tá? E a função em grupo faz uma modelação mais fina da curva de Wilson. Então é muito importante observar que a perda da altura funcional dos dentes posteriores vai facilitar. Como eu perdi a ponta dessas cúspides, eu vou conseguir facilmente voltar a ter uma desoclusão quando erupcionarem os dentes permanentes. Porque o meu objetivo final é que meu canino saia mais vestibularizado, e à medida que ele vai erupcionando, o lábio vai levando ele para a posição de engrenamento, né? Para que eu tenha, no final da sua erupção, eu tenha desoclusão. À medida que a sua raiz vai se formando, né? Nesse período que o canino está erupcionando, eu vou ter função em grupo posterior, ou seja, eu vou voltar a ser uma alavanca classe 2. Olha aí o que é que acontece, ó. Certo? E à medida que o canino vai erupcionando e vai assumindo a sua posição no arco permanente, ele assume o protagonismo da desoclusão na dentição permanente. Então, olha aí, ó, o objetivo final, né? O objetivo final é voltar a ser uma alavanca classe 3, com o meu canino agora. Olha só. Então, ó, a minha fisiologia é que a minha ATM começa a perder o protagonismo, e nessa fase transitória da função em grupo, ela vai devolvendo o protagonismo aos dentes anteriores. Então, eu termino na minha erupção minha dentição permanente com a ATM por volta dos 12 anos madura e uma desoclusão pelos caninos. É isso aí. Então, os meus dentes eles vão se alinhando, formando essa curva de Wilson. Vai alinhando eles tridimensionalmente, eles vão indo para a posição. À medida que o canino vai erupcionando e vai formando o seu ápice, ele vai passando a ser o fator de desoclusão. Então, eu vou voltando de uma função em grupo, essa função em grupo ela vai deixando de tocar alguns dentes posteriores até que o canino esteja totalmente erupcionado e só toque o canino. Então, aí eu tenho como conclusão do assunto um perfeito alinhamento entre a curva de Wilson látero-lateral, a curva de Spee antero-posterior e as articulações temporo-mandibulares. Eu preciso que haja o funcionamento desse conjunto. Se a interferência oclusal ela estimula músculos a atuarem na hora errada, e aí quebra o equilíbrio e eu começo a ter um desalinhamento no sistema, e aí eu começo a ter acionamento de alguns mecanismos na hora errada, e aí a partir daí eu começo a ter o início de alguns tipos de disfunção temporomandibular. Dúvidas, gente? O assunto está muito denso para vocês ou está interessante? Tá bom.